Programa Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado. Com Direito, Ciências Contábeis e o inédito curso superior de Tecnologia em Segurança Municipal 100% EAD. Venha viver a transformação Fadisma. Olá, eu sou João Ricardo Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública, há 9 anos junto com vocês. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia de todas as semanas aqui conosco no canal 19 da NET TV Santa Maria. Agradecendo também os nossos colaboradores. Fadisma, a experiência que você merece e que o mercado exige. Qualidade e inovação na educação para um futuro de oportunidades. Fadisma, educar sempre. E Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis. A Imobiliária Modelo faz 30 anos que se encontra no mercado imobiliário de Santa Maria. Muito obrigado a essas duas colaboradoras primordiais para o nosso programa estar aqui no ar neste momento. Mais uma vez, estamos nos nossos estúdios e aqui um convidado que há bastante tempo não conversávamos aqui durante o nosso programa e que hoje vai trazer uma série de novidades para nós, né? E que algumas delas vocês já têm conhecimento, outras são novidades mesmo ainda para esta semana. Estamos aqui com Daniel Figueira Toneto. Daniel Toneto, que é advogado, criminalista, graduado pela Universidade Federal de Santa Maria, pós-graduado em Ciências Criminais pelo Instituto de Direito do Rio Grande do Sul, mestre em Reabilitação e Inclusão pelo Centro Universitário Metodista e doutorando em Direito na Universidade Autônoma de Lisboa. É sócio fundador do MMT Advogados Associados, Martini, Medeiros e Toneto, professor universitário das disciplinas de Processo Penal e Direito Penal na Faculdade Palotina de Santa Maria. Doutor Daniel Toneto, dizer sempre aqui que é um prazer, obrigado por estar conosco. O Daniel é um amigo de longa data. Então, Daniel, qual o grande objetivo de nós estarmos conversando hoje? Primeiro, nós fazemos aqui o nosso reencontro, né? Fazia tempo que nós não conversávamos no Cidadania e Segurança. E o segundo ponto é o fator de o Dr. Daniel Toneto, criminalista, tem marca registrada já aqui, fora do Rio Grande do Sul, está agora doutorando em Lisboa, mas tem um viés importantíssimo do Dr. Daniel Toneto, que é o escritor Dr. Daniel Toneto. Então, nós vamos também fazermos uma divisão aí, tá, Daniel? Seja bem-vindo no nosso programa. Muito obrigado, Vargas. O Coronel Vargas é meu amigo, se eu não me falho a memória, o senhor era tenente, então são mais de 20 anos de amizade. É verdade. E é um grande privilégio estar aqui, o Vargas, que eu conheci como policial e hoje conheço como político, posso afirmar da honestidade dele, posso afirmar que como policial, o melhor policial não existia, sempre combatendo a criminalidade, enfim,
tanto na política como na polícia, sempre lutando pelo bem da população. Eu posso afirmar, e sempre afirmei, que é um orgulho muito grande ser teu amigo, Vargas. Obrigado, Daniel. Daniel, muito obrigado mesmo. Vindo de ti é um orgulho muito grande para mim. Daniel, nós temos aí, evidentemente, que a tua profissão, né, o teu caminho profissional, né, muito bem pavimentado, né, tu és um profissional de extrema dedicação, né, ao estudo, de extrema dedicação a atingir sempre a excelência. Todos nós sabemos muito bem disso, mas hoje eu queria fazer um paralelo, traçar aqui um paralelo contigo, dentro desta ideia, como que surgiu o Daniel Toneto escritor. Conta para nós, porque eu quero chegar lá na trilogia e depois essa novidade que nós vamos contar aqui, que vai acontecer esta semana. Pois bem, Vargas, eu me recordo, vou me socorrer de um exemplo de um grande escritor que ele disse o seguinte: é impossível, por exemplo, alguém completar uma maratona se ele não correr frequentemente. E para o escritor, é impossível virar escritor se não ler muito. E desde da minha infância, da adolescência, eu sempre gostei de ler muito. Eu acredito que o que pode mudar uma família, uma nação, um país, uma empresa, é a cultura, a leitura. E eu sempre, também questões que não eram de direito, questões culturais, questões da história, romances, eu sempre fez parte da minha rotina. Eu me recordo, na época que era um pouco difícil, na época de estudante, eu trabalhava durante todo o dia, estudava de noite na universidade, eu tinha o hábito de chegar em casa de noite, ler no mínimo 1 hora um livro que não fosse de direito. Isso fez parte da minha vida e contribuiu muito para a escrita, Vargas. Daniel, a gente tem ideia, né? Por exemplo, no meu caso, que se estivesse aqui nesse momento um outro, né, escritor, um outro poeta fazendo esta entrevista, ele teria ideia, né, da pergunta que eu vou fazer para ti. Como que nasce? Né? Porque eu acredito assim, que um livro ele surge, dá aquele insight, né? E se começa a se transformar isso, né, em escrita. Como é que surge esse fato de escrever um livro? Excelente pergunta, Vargas. Isso eu questionei por anos a mim mesmo. Né? O que acontece? Por exemplo, eu lancei o meu 6º livro, todos os livros que eu escrevi têm a ver com direito criminal, romance policial. Por que isso? Porque é a minha rotina do dia a dia. Sim, seria impossível eu escrever algo que tivesse uma obra de um viaduto, de um prédio, porque eu não sou engenheiro. Perfeito. Então, a primeira coisa que eu procurei escrever é algo que eu conheço, algo que é da minha rotina. A questão das ideias, Vargas, que é o mais difícil de um livro. Né? Tu construir os personagens, construir as ideias, e isso requer muita disciplina, muita paciência. Por exemplo, nos últimos 4 anos eu lancei 4 livros, desde 2018 é o meu 4º livro, e desses 4 livros deram 1.100 páginas. Então, para escrever... O total dos 4 livros, 1.100. 1.100, tirando que eu lancei em 2002 e 2007. Então, o que acontece? Se não se tem muita disciplina, não se escreve mais de 1.000 páginas, né? O que eu faço? Hoje, por exemplo, de manhã eu tive uma audiência extremamente pesada de homicídio. Certo. É impossível eu sair de uma audiência, estar atendendo uma família que está sofrendo, né, que foi vítima, um familiar foi vítima de um homicídio consumado, e sair dali para escrever. Ninguém consegue isso. Pelo menos eu não consigo. Sim, a questão afeta diretamente a questão psicológica. Claro. Por exemplo, assim, tem dias que eu trabalho 14, 15 horas e eu não vou chegar... Vou atender a última pessoa, ir para o escritório e escrever. Então, o que eu fiz? A primeira coisa que o escritor deve ser conhecer seu tempo. O que eu faço por prática? Quase todos os dias, exceto quando é impossível, das 6 horas da manhã às 7h30 da manhã eu escrevo, todos os dias. Inclusive sábado e domingo. Sábado e domingo eu começo um pouco mais tarde, mais ou menos 9h30 às 11h, e tenho a principal regra é disciplina. Se não tiver disciplina e paciência, não se escreve, né? Eu via, Vargas, eu conversava com um amigo meu que é escritor também, ele é um grande poeta do Maranhão, ele tem o mesmo hábito, ele é procurador também, é impossível ele sair de um julgamento, ficar 4, 5 horas, às vezes num júri que demora 10 horas, sair dali como se nada tivesse acontecido escrever.
a escrita é preciso a paciência, é imprescindível a disciplina e a questão que me perguntasse da criatividade, que é o mais difícil, Vargas. Sim, né? sim. Então, eu por hábito, eu vou imaginando os personagens, vou descrevendo eles no bloco. Eu tenho muitos defeitos, mas uma das poucas qualidades que eu tenho é a organização e disciplina. E aos poucos eu vou montando os personagens. Quando eu saio para viajar, eu não estou trabalhando, eu aprofundo na criatividade, Vargas, e aí a gente vai tocando. Daniel, tu falaste duas palavras aqui, né, que é organização e disciplina. A gente não tem dúvida nenhuma que tem que ter, né, esses dois conceitos bem arraigados, né, para se atingir esse objetivo. Eu fui buscar um pouquinho a questão da tua rotina, né? A tua rotina diz o seguinte, tem uma rotina diária de 16 horas de trabalho, né, atuando na defesa de clientes de todas as classes sociais. Isso é uma coisa muito importante, doutor Daniel. Essa questão aqui de dizer que ele é o advogado de uma determinada classe social. Não, o doutor Toneto não é advogado de uma determinada classe. Além de pessoas humildes e que necessitam de uma defesa, o doutor Daniel também tem várias autoridades do Estado e fora do Estado também como clientes. E aí vem esta questão da organização e disciplina, né, para se ter esta conduta, né, de escrever. E, Daniel, tu não coloca isso também como uma terapia? Poderíamos dizer que isso também seria uma terapia para te saíres um pouco dessa maluquez, né, da tua profissão? Sem dúvida, não só a escrita, como a profissão que eu tenho de professor universitário. Eu sou professor há 16 ou 17 anos do curso de Direito. Claro que atualmente eu leciono só numa faculdade, antigamente eu lecionava em outras por conta do tempo, e continuo trabalhando lá por ser a FAPAS da Igreja Católica, que sempre me ajudou, a igreja, eu tenho um carinho muito grande. Mas o que acontece, Vargas? Eu acredito que aquela pessoa que procura cultura, dando aula, escrevendo, ela é mais sadia. E eu vejo pelos meus colegas advogados, principalmente os advogados do Tribunal dos Júris Criminalistas, muitos morreram muito cedo por conta do estresse. E eu tenho a mais absoluta certeza que se eles fossem professor, se eles escrevessem livros, se tivessem hábitos mais saudáveis, estariam vivos até hoje. Quantos morreram com 50 anos, até menos de 50 anos, e eu tenho essa clareza. Eu acompanhava eles, era amigo deles. Se eles tivessem por hábito mais o incentivo à cultura, à escrita, a sala de aula, a universidade e hábitos mais saudáveis, eles teriam durado muito mais tempo. Perfeito. Então a minha ideia, Daniel, de que esta questão do escrever, ela é sim, né, uma questão de uma fuga, de terapia e tudo mais, e tu acaba jogando para o papel, né, o teu estresse, enfim, e por isso também o sucesso dentro desta situação onde tu se encontras hoje. Daniel, chegamos aqui na novidade, né? Novidade para alguns, embora já estejam sendo feitos aí uma série de divulgações, né, do novo livro. E aí eu quero que tu fale um pouquinho agora do novo livro. Literatura chega, Madre Teresa. Novo livro do escritor e advogado criminalista Daniel Toneto. Essa obra será lançada na quarta-feira, né, dia 6, com sessão de autógrafo ali na PUSB. O que como que nasceu, né, o Madre Teresa? Esse, Vargas, foi o livro que me deu mais trabalho. Eu espero, logicamente, que o leitor goste. Fiquei mais de um ano entre pesquisa, escrita, correção. Esse livro, ele começa é um romance histórico policial. Ele começa no início da década de 80, onde 3 rapazes se conhecem no primeiro dia da vida escolar. Posteriormente a isso, por conta dessas desventuras da vida, um deles sofre muito, perde a mãe, enfim, tem um fim trágico da sua família e tem que sair da cidade. E ele é amparado pelo seminário da Igreja Católica, consegue se formar no colégio, consegue entrar a muito custo na Universidade de Direito, sempre com a ajuda da Igreja, se forma em Direito, se transforma em um famoso advogado criminalista, e 20 anos mais tarde, um dos amigos dele vai preso
pelo homicídio que não cometeu. Puxa. Sabedor disso, ele retorna pela primeira vez à cidade natal e o livro começa a se desenvolver um julgamento. E para deixar claro, para entender esse julgamento não é preciso ser estudante de direito, muito menos formado em direito. Eu trago numa linguagem bem simples, para que as pessoas entendam os bastidores do julgamento, tanto da acusação como da defesa, a preparação do judiciário para um júri, a questão dos detalhes da prova, das dores da injustiça, e depois, ao final do livro, eu tento reforçar, Vargas, justamente o que nós temos, né? Nós temos uma coisa que o dinheiro não compra, que é a verdadeira amizade. Maravilha, maravilha. Daniel, podemos dizer, dentro da história do Madre Teresa, existe ali tão somente uma ficção ou tem algo de realidade buscada da tua rotina como criminalista? Excelente colocação, Vargas, e eu vou confessar então, pela primeira vez, ele é um livro de ficção, sobretudo, logicamente tem muitas coisas que são um fundo de verdade e que evidentemente eu troquei personagens, datas, locais, detalhes para que ninguém seja exposto. Então, ele é um livro de ficção com um fundo da história da vida real. Maravilha. Daniel, nós estamos justamente agora no mês de outubro, né? Início do mês de outubro, na sexta-feira, nós tivemos a abertura da Feira do Livro, né? É uma situação onde que estavas lá também, no Teatro 13 de Maio, aonde nós estamos voltando, né? Com segurança, voltando com ainda um pouco com medo dessa questão toda da pandemia, né? Voltando a nos reunirmos novamente. E nós ficamos muito felizes com a situação de que na Praça Saldanha Marinho vamos ter novamente, né, alguns estandes lá de venda de livro e tudo mais. E o patrono, né? O patrono é o doutor Leonardo Brasiliense. Leonardo Brasiliense. Um grande escritor. Ele fala, e deixou muito gravado naquele momento, Daniel, ele disse o seguinte, que nós acabamos, diante de toda esta questão globalizada, né, da internet, das redes sociais, enfim, todo o nosso celular, que nós estamos no dia a dia com o nosso celular, nós acabamos nos fechando muito num mundo só nosso, né? Num mundo em que nós estamos vivendo tão somente com os iguais ou com os parecidos, né? E a questão do livro, ela nos traz uma oportunidade novamente, né, de nós irmos atrás do livro, e nada como tem uma pessoa muito amiga minha que diz o seguinte, que nada pode substituir o cheiro do livro, né, quando se abre e aquele cheiro do livro que tu vais ler. Então, está chegando exatamente nesse momento muito importante, e um livro que pela forma como tu falaste agora, essa síntese que tu deste do livro, ele é um livro muito gostoso de se ler, né? Então, eu gostaria que tu fizesse aí esta chamada, né, para a Feira do Livro e nós novamente estarmos em contato com o livro. A Feira do Livro está muito bem organizada, foram muito felizes em escolher como patrono o Dr. Leonardo Brasiliense, que, no meu ver, é um dos maiores escritores do Brasil, está aqui em Santa Maria, e ele fala com toda a propriedade. O livro, a cultura, o encontro entre as pessoas, o debate sadio, isso é salutar para uma família, salutar para uma cidade, é salutar para uma nação. E eu confesso, Vargas, que eu fico muito feliz em ver as pessoas se aproximando novamente, claro, com devido cuidado. Sim. Até o meu lançamento ele vai ter horário estendido na PUSM por conta para evitar aglomeração e pensando na saúde das pessoas. Mas eu estava lá e fiquei muito feliz de ver a organização, vejo como as pessoas estavam alegres, estavam contentes em poder mais uma vez se encontrarem. E para mim, particularmente, o livro, eu gosto do livro impresso, como tu falaste, eu gosto de acordar de manhã cedo, pegar o livro, o cheiro do livro, aquele manual de ler. E as pessoas que leem, Vargas, elas que adquirem cultura, elas são pessoas que tendem a superar mais dificuldades porque vão ter mais inteligência, vão ter mais conhecimento. O exercício de memória, né, de tudo isso, né, Daniel? E essa questão, Daniel, não sei se de repente é a nossa geração, eu não sei, mas eu quero te parabenizar,
pelo fato de estar nos proporcionando, né, mais um livro novo, mais uma história nova no mercado para nós nos debruçarmos em determinados horários. Normalmente eu consigo ler só à noite, né? Então assim, antes de dormir, né, eu pego aquele livro que eu estou lendo, eu dou uma avançada em cima daquele livro, né? Então somente à noite. Mas diante disso, nós vemos que talvez o jovem ele esteja mais habituado nesta leitura virtual. Eu não consigo, Daniel, pegar ali a tela do computador ou até mesmo do smartphone, enfim, e tu fazer a leitura ali. Não, eu preciso manusear o livro, né? Não tem, existe uma diferença muito grande, né, entre um e outro. Perfeito. Eu concordo contigo, Vargas, e do mesmo jeito eu já tentei também, né? Mas eu gosto de comprar o livro, de pegar o livro, de ler, enfim. E eu vejo os mais jovens como está ficando mais comum essa leitura digital, mas particularmente até para valorizar o escritor, eu gosto de comprar o livro e, enfim, isso eu acho que eu não tenho certas coisas na vida que a gente não muda mais. Exato. Isso exato. Até algumas pessoas, os mais jovens, os alunos me chamam um pouco de arcaico, mas isso aí eu vou continuar assim porque eu gosto do livro, eu gosto do papel. Verdade. Daniel, então, esta obra vai ser lançada nesta quarta-feira agora, dia 6, né? E conta um pouquinho para nós como que vai ser essa sessão de autógrafos lá na PUSME, se nós podemos convidar aqui mais algumas pessoas, enfim, nós sabemos que depois esse livro vai estar já, a partir da quarta-feira, ele vai estar à disposição também lá na feira? Perfeito. O que acontece, Vargas? Tu te recorda, em 2018, foi quando eu voltei a lançar livros e eu fiz um lançamento discreto na sede da OAB e eu não imaginava que tantas pessoas estavam presentes. Que gerou lá muitas pessoas que nós não esperávamos. Isso, né? Daí pessoas que vieram de fora ficaram esperando na fila lá mais de 2 horas. E para evitar isso, e para evitar aglomeração, e que as pessoas se sintam mais confortáveis e não esperem a fila, o lançamento ele vai ter um horário estendido, vai ser das 10 horas da manhã às 8 horas da noite. E para aquele público que tiver um certo receio com Covid, vai ser da 1 da tarde às 5 pelo sistema drive-thru. Todas as medidas sanitárias vão ser tomadas, independente da hora que chegar, seja presencial, seja por drive-thru, não vão enfrentar filas, todos serão muito bem-vindos, todos serão muito bem recepcionados. E também, Vargas, eu sempre acreditei que a cultura ela tem que estar andando lado a lado com a solidariedade. Perfeito. Por conta disso, a cada livro vendido, eu vou destinar 1 quilo de alimento não perecível para uma instituição carente da região. E também acreditando que livro é cultura e cultura tem tudo a ver com viagem. Todo mundo que for lá adquirir um livro vai concorrer também a uma estadia de final de semana no Hotel de Luxo em Gramado. Maravilha. Daniel, nosso tempo se esgotou, já fizeram o sinal característico para nós lá. Daniel, eu quero mais uma vez te parabenizar, né, pela oportunidade que tu estás dando a todos, né, de forma muito democrática e aberta, porque a partir do momento em que tu pegas um livro e tu joga no mercado, né, tu joga na livraria, e me desculpe esse termo que eu estou usando aqui, de jogar, sim, ele está colocando à disposição, e aí não interessa quem vai lá comprar, enfim, ele está disponível, né? Então isso é muito bacana se nós formos observar, ou seja, não é limitado para determinada situação, não, ele está aberto para quem quiser ler e desfrutar de toda a história do novo livro, O Madre Teresa. E também, Daniel, desejar sucesso, né? Que o Dr. Daniel, criminalista, né, continue com este sucesso, com essa confiabilidade profissional, e que no meio de tudo isso o poeta, o escritor Daniel Toneto continue com esta disciplina, com esta organização, escrevendo muito mais livros para todos nós. Muito obrigado, Vargas, obrigado por todo o carinho da TV Santa Maria, pela tua amizade, e eu não preciso dizer que tu pode contar sempre comigo. Maravilha, a mesma coisa. Pessoal, a gente quis aqui trazer um pouquinho o Dr. Daniel Toneto, um pouquinho fora da sua área de advogado, da sua área criminalista, né?
De toda aquela rotina dele do escritório, do inquérito, do processo. Trazer aqui tão especificamente o Dr. Daniel, escritor. Então, eu acredito que nós atingimos aqui o objetivo, né? Tenho absoluta certeza, pela síntese que ele nos deu agora aqui, do Madre Teresa, nós vamos ter o maior orgulho, né? E a maior satisfação de nós lermos este livro, né? Que começa lá na década de 80, com esses 3 colegas de aula, de colégio, e que depois, que é uma rotina da vida de todos nós, né? Cada um segue o seu caminho, e daqui um pouco lá na frente, eles acabam se encontrando novamente, e um precisando do outro. Então fica aí, sem eu ter manuseado ainda o livro do Dr. Daniel, mas eu tenho absoluta certeza que fica aí a questão do coletivo, fica aí a questão da fraternidade, e jamais nós vamos esquecer um amigo. Temos que ter sempre aquela lembrança deste amigo, e na hora que o amigo precisou, ele estava lá e estendeu a sua mão para ajudá-lo. Então, fica aqui a dica, né? Vamos adquirir esse livro, vamos ter aí o prazer de fazer a leitura. Tenho certeza de que será muito bom, muito gostoso nós fazermos isso. Desta forma, nós encerramos aqui mais esta edição, agradecendo a todos vocês que estão todas as semanas conosco e desejando uma boa semana e até a outra semana, se Deus quiser. Forte abraço. Programa Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. FADISMA, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado. Com Direito, Ciências Contábeis e o inédito curso superior de Tecnologia em Segurança Municipal 100% EAD. Venha viver a transformação FADISMA.